Assistindo a série do Ed Gein, eu fiquei me perguntando, dá pra gente dizer que se o Ed Gein soubesse da esquizofrenia dele antes, mesmo com a situação dele com a mãe, ele poderia ter tido uma vida diferente? Talvez nem ter se tornado um assassino? Sim, dá pra dizer que com um diagnóstico precoce teria mudado muita coisa na trajetória dele, mas não porque esquizofrenia é igual assassinato, não é. E sim porque ele vivia num ambiente emocionalmente devastador, isolado, dominado pela mãe e sem qualquer suporte psicológico ou social. Pensa assim, a esquizofrenia dele nunca foi tratada. Ele tinha delírios intensos, pensamentos mágicos bizarros, uma perda do contato com a realidade e um possível transtorno dissociativo psicótico crônico. Sem tratamento, isso vira um mundo interno completamente fragmentado. Se tivesse recebido antipsicóticos, acompanhamento psicoterápico, supervisão social, intervenção familiar, entre outros, ele já teria menos risco de desenvolver comportamentos perigosos ou excêntricos. O fator mãe dele era um dos eixos centrais da destruição. A mãe de Ed Gein isolava, culpabilizava, demonizava o mundo, reforçava delírios religiosos e de pureza e esmagava a autonomia dele. Mesmo alguém saudável emocionalmente poderia desenvolver distorções pesadas num ambiente desses. Agora imagine isso misturado com psicose não tratada. Com apoio profissional, ele poderia ter saído de casa cedo, entendido os abusos, recebido proteção social, criado vínculos saudáveis. Isso já mudaria completamente a trajetória. A psicose dele se misturou com simbolismo religioso, culpa e sexualidade reprimida. Sem um profissional para ajudar a organizar sua identidade, a fantasia, as emoções, realidade, o sujeito literalmente criou um universo interno onde as ações dele faziam sentido. O tratamento teria interrompido com certeza esse colapso. Então, teria impedido os crimes? Provavelmente sim. Talvez não uma vida normal, mas uma vida muito menos violenta e menos isolada. A maioria das pessoas com esquizofrenia não vira assassina, não é violenta e muitas vivem plenamente quando tratadas. O que fez o Ed Gein ser quem foi não é só a esquizofrenia, mas sim o combo de um ambiente abusivo, com isolamento total e a ausência de tratamento, fazendo com que suas fantasias delirantes crescessem sem limites. Com o diagnóstico precoce, ele nunca teria tido espaço mental para desenvolver aquele comportamento ritualístico bizarro. E se ele não tivesse tratamento, devido a como era o mundo naquela época, a medicina ainda engatinhando, mas ele tivesse uma infância normal, uma mãe que dava apoio emocional e todo o suporte do mundo? Como seria? Primeiro de tudo, que uma infância segura muda o cérebro inteiro. Se o Ed Gein tivesse tido apego seguro, uma mãe emocionalmente estável, incentivo à autonomia, convivência social normal, o cérebro dele teria formado circuitos de regulação emocional muito mais estáveis. Isso é importante porque a psicose não surge do nada, ela interage com o terreno onde cresce. Um ambiente estável amortece os surtos, atrasa o início e reduz a intensidade. Sem culpa esmagadora, sem doutrinação violenta, sem isolamento, a psicose teria aparecido de forma menos devastadora. E a esquizofrenia sem tratamento não significa violência, como eu já falei anteriormente. A maioria das pessoas com esquizofrenia não tratada nunca se torna violenta. O que aumenta risco é abuso familiar, isolamento extremo, delírios alimentados por medo ou religiosidade distorcida, falta de vínculos afetivos. Tira tudo isso da equação e você tem alguém confuso, sofrendo, mas não alguém que canaliza esse delírio para algo ritualístico e macabro. E como eu já falei antes, a mãe dele foi o epicentro do desastre. Com uma mãe saudável, em vez de afastamento do mundo, regras moralistas extremas, vergonha do corpo, demonização da sexualidade, um culto a si própria, ele teria recebido validação emocional, explicações realistas sobre o mundo, liberdade para errar e aprender e, o mais importante, apoio quando pensamentos estranhos começassem a aparecer. Isso cria proteção simbólica. Mesmo que a psicose viesse, ela não encontraria matéria-prima suficiente para virar aquele teatro interno grotesco. Como ele seria então? Bom, provavelmente um adulto excêntrico, meio isolado, com comportamentos estranhos, alguém que a comunidade veria como esquisito, mas inofensivo. Talvez um trabalhador simples vivendo numa rotina previsível. Possivelmente tendo surtos episódicos, mas não violentos. Talvez internado algumas vezes, mas sem nenhuma história criminosa. No máximo seria lembrado como o morador quieto da fazenda que fala sozinho, e nunca como o monstro de Plainfield. Em resumo, sem tratamento, mas com uma infância saudável, ele teria provavelmente levado uma vida difícil, porém não homicida.
o ingrediente que piorou tudo não foi só a esquizofrenia, foi a mãe tirânica, isolamento, fantasias delirantes sem limites. Mas isso tudo me levantou uma pergunta no final da série. Pode dizer que no final de sua vida, Ed Gein teve uma vida digna e se tornou uma pessoa boa? A resposta honesta é sim. De certo modo, ele terminou a vida como alguém bom, no sentido comportamental, não no sentido moral absoluto. Mas isso precisa ser entendido no contexto certo. No hospital psiquiátrico, ele não foi violento. Nos últimos 50 anos de vida dele, já internado, Ed Gein não apresentou comportamentos agressivos, não atacou ninguém, não tentou fugir, seguiu rotinas simples, conversava com funcionários, participava de atividades do hospital e ele era descrito como alguém gentil, quieto e educado, e até mesmo doce por alguns enfermeiros. Claro, isso não apaga os crimes, mas mostra que ele não era naturalmente maldoso. Ele virou uma pessoa estável quando recebeu cuidado. Então, com tratamento antipsicótico, uma estrutura, rotina e afeto mínimo no hospital, ele se tornou previsível, tranquilo e colaborativo. Ou seja, quando o delírio foi controlado e o ambiente não era abusivo, ele tinha um comportamento digno. E essa é a parte que mais revela quem ele poderia ter sido. O sentimento de culpa dele era real. Relatos sugerem que, já lúcido, ele sentia vergonha dos crimes, evitava falar sobre eles e não entendia exatamente como aquilo tinha acontecido. A psicose dele distorcia a realidade a tal ponto que, quando o tratamento estabilizou sua mente, ele parecia outra pessoa, ou talvez a pessoa que sempre esteve soterrada. Ele viveu os últimos anos de forma tranquila, até morrer no hospital, sem escândalos, sem incidentes, vivia cuidando do jardim interno e lendo. Até o fim, parecia mais um idoso solitário do que um monstro da imprensa dos anos 50. Então, uma conclusão honesta: sim, ele teve um fim de vida digno, sereno e provavelmente sincero na sua tranquilidade. E sim, ele se comportou como uma pessoa boa, no sentido de ser alguém pacífico, respeitoso e sem maldade ativa. Isso não reescreve a história, mas mostra que os crimes dele foram fruto de delírio grave, mais um ambiente destrutivo, não de uma personalidade naturalmente cruel. No fundo, Ed Gein é um lembrete brutal de como a mente vulnerável, sem cuidado e sem compreensão, pode se perder no pior caminho possível, e como, quando recebe cuidado tarde demais, ela mostra que nunca nasceu má. No caso de Gein, dizem que o que girou a chave para ele foi as fotos do Holocausto. Como funciona essa virada de chave? Bom, a virada de chave não é um clique mágico, é uma peça final num padrão que já estava quebrado. Quando falam que as fotos do Holocausto foram o gatilho, o que realmente aconteceu foi que o cérebro dele já estava fragmentado, o delírio já existia em forma primitiva, ele já vivia isolado, confuso, doente, e a mãe dele havia morrido, o maior eixo emocional da vida dele. A sexualidade e a culpa religiosa estavam todas misturadas na cabeça dele. As fotos não criaram nada do zero, elas deram forma ao caos interno. A imagem serve como prova externa para um medo interno. Mentes psicóticas fazem isso o tempo todo. Pegam um estímulo do mundo real e interpretam como se fosse a confirmação de algo que já estava se formando por dentro. Para Gein, as fotos mostravam corpos, mutilações, pele, desumanização, morte ritualizada, e o cérebro dele, já distorcido, encaixou isso em seu universo simbólico pessoal. A foto vira uma espécie de espelho, onde ele vê os delírios refletidos. O gatilho organiza o delírio. Antes das fotos, ele tinha fragmentos: sexualidade reprimida, obsessão pela mãe, culpa cristã, isolamento extremo, uma possível esquizofrenia, dissociação, pensamento mágico. E quando ele vê as imagens do Holocausto, acontece o que nós chamamos de sutura delirante. Um estímulo externo organiza um delírio que estava solto, dando a ele forma, tema e direção. E a gente já vai falar sobre estrutura delirante, só vou concluir aqui. É literalmente o momento em que a fantasia patológica ganha sentido narrativo. E por que justamente imagens tão violentas? Porque delírios se alimentam de material altamente emocional. E nada é mais emocional pesado, ou emocionalmente pesado, do que morte, decomposição, pele humana, punição, sacrifício, corpos fragmentados. E para alguém com a história dele, uma mãe obcecada por pureza, punição divina, pecado, carne, vergonha, corpo,
Aquilo não era só horror histórico, era material simbólico, algo que seu inconsciente já reconhecia por associação emocional, mesmo sem perceber. A virada de chave é quando o delírio deixa de ser pensamento e vira ação. Isso é essencial. Até então, o Ed Gein não tinha cometido nenhum crime violento. Ele era estranho, mas não era perigoso. Quando o delírio se organiza, ele passa a ver suas fantasias como uma missão, um dever, uma reparação, ou uma forma de recriar o corpo idealizado da mãe. É o momento em que a distorção interna toma controle do comportamento externo. Então, um resumo bem simples para a galerinha: a virada de chave é quando a pessoa já tem uma mente vulnerável, vive conflitos, medo e confusão interna, vê algo impactante, como fotos de guerra, o cérebro pega aquilo e transforma em prova de uma ideia delirante. A ideia vira uma missão e então vira ação. O gatilho, ele não cria um monstro, ele ativa algo que já estava pronto para se formar. E como eu falei, e se vocês perceberam, eu usei um termo bem interessante que até mesmo muitos psicólogos não conhecem: a sutura delirante. Mas o que é e como terapeutas interpretam sutura delirante hoje? Bom, hoje, terapeutas e psiquiatras entendem esse fenômeno de uma forma bem mais sofisticada do que antigamente. Não é mais visto como um estalo repentino, mas como um processo psicológico e neurobiológico relativamente previsível em pessoas vulneráveis. O delírio é um sistema que tenta dar coerência ao caos. Então, para a psicoterapia contemporânea, especialmente a psicodinâmica e a cognitivo-interpretativa, o delírio é uma tentativa de organização. Quando a pessoa está confusa, assustada, com pensamento fragmentado, isolada e emocionalmente sobrecarregada, o cérebro tenta desesperadamente achar uma narrativa que una essas peças. A sutura significa isso: dar um ponto que fecha o buraco entre fantasia e realidade. A sutura ocorre quando um estímulo externo encaixa perfeitamente no delírio interno. O que os terapeutas veem é: a pessoa já tem pedaços soltos de ideias estranhas, mas ainda estão soltos. Aí surge um estímulo: notícia, imagem, frase, coincidência, símbolo religioso, memória emocional e bum! Tudo se encaixa. Não é mágico. É o cérebro encontrando uma explicação que dá alívio. É como clicar uma peça final de um quebra-cabeça torto. É feio? É irracional? É assustador? Sim, mas funciona como uma cola psíquica. Por isso chamam de sutura. Cola as rachaduras da identidade. E tá, como isso funcionaria no caso do próprio Ed Gein? Falar de como desmontar o delírio de Gein é imaginar um cenário alternativo, porque na vida real ele nunca teve tratamento adequado, nem diagnóstico, nem apoio emocional, nem estabilidade antes de ele ir para o hospital psiquiátrico. Mas dá sim para explicar como terapeutas modernos lidariam com um caso como o dele, levando em conta tudo que sabemos da mente dele. Mas claro, vamos por partes. Gein não chegaria ao consultório com delírios prontos. Quando ele começou a ter ideias estranhas sobre pele humana, recriar a mãe, usar corpos para montar uma figura feminina idealizada, abrir túmulos, na cabeça dele isso não era maldade. Era uma forma de aliviar culpa, solidão, confusão emocional e uma psicose crescente. Um terapeuta atual veria isso como sinais de psicose crônica, luto patológico extremo, trauma emocional ligado à mãe, isolamento social severo. E a desmontagem começaria antes do delírio cristalizar em ações. O psicólogo tentaria reconstruir a ligação com a realidade. Então, com alguém como o Gein, o processo seria validar o sofrimento. Você sente muito a falta da sua mãe. Parece que essas imagens são muito fortes para você. De novo, validar sentimento, não a ideia. Descolar o delírio da identidade. Então, ajudar ele a perceber quando essas ideias surgem, em que momentos aumentam, o que ele sente antes delas. Ele não tinha consciência nenhuma do próprio estado mental. E trazer dúvidas suaves, especialmente sobre as interpretações dele. Por exemplo, se ele dissesse algo como: sinto que devo reconstruir minha mãe, o terapeuta poderia explorar: quando isso começou a parecer necessário? Tem momentos em que esse impulso diminui? Isso aparece quando você está mais sozinho? Essas perguntas não acusam, elas desmontam a certeza absoluta. E claro, trabalhar o luto doentio pela mãe. O maior colapso da mente dele veio do luto e da ligação simbiótica com a mãe.
O terapeuta moderno trabalharia autonomia, identidade própria, culpa religiosa internalizada, assexualidade reprimida, medo da mulher induzido pela criação, trauma de abandono emocional. Sem isso, o delírio ia sempre voltar para o mesmo ponto, e medicação teria sido vital. Ed Gein, tratado hoje, provavelmente receberia antipsicóticos atípicos, estabilizadores de humor, monitoramento constante, e isso reduziria a intensidade das ideias delirantes, os impulsos mórbidos e as interpretações distorcidas da realidade. Com a psicose estabilizada, o delírio perderia força. E claro, chegando no final aqui, o teste de realidade. Devagar, mas firme. Coisas como, se esse chamado fosse real, outras pessoas também perceberiam? Tem alguma evidência concreta disso? Isso não quebra a narrativa, mas afrouxa ela. No caso dele, isso seria essencial para separar memória, fantasia, culpa, psicose, sensação corporal distorcida e desmontar a função do delírio. O delírio dele servia para substituir a mãe, aliviar culpa sexual, dar sentido ao isolamento, controlar emoções esmagadoras. E os psicólogos precisariam oferecer alternativas emocionais reais, com apoio, rituais saudáveis de luto, convivência social e uma expressão simbólica que, bom, obviamente não envolvesse cadáveres. Sem isso, ele voltaria para o delírio como uma única saída. E se o tratamento tivesse começado cedo, esse aqui é o ponto mais forte. Provavelmente ele nunca teria cometido nenhum crime. Por quê? Seu delírio não era violento por natureza. Ele não tinha impulsividade criminosa. Ele era socialmente inofensivo. Vivia no próprio mundo, não tinha prazer em machucar ninguém. Ele buscava recriar algo que perdeu. Não dominar, matar, torturar ou impor sofrimento. Se um psicólogo, um terapeuta tivesse parado o delírio lá atrás, ele teria vivido pobre, isolado, mas não assassino. Então, como os terapeutas lidariam? Validariam a dor, não a fantasia? Entenderiam o delírio como resposta ao luto, mais uma psicose? Perguntas suaves abririam as rachaduras na certeza dele? Reduziriam os sintomas com medicação? Reconstruiriam a identidade dele além da mãe? Dariam significados alternativos à dor? E evitariam que o delírio se tornasse comportamento? E se você se pergunta como seria o diagnóstico moderno completo de Ed Gein, bom, provavelmente, e lembrem-se, eu não sou um psicólogo formado ainda, mas isso é o conhecimento que eu tenho, que é bem básico, mas ele seria avaliado por uma equipe multidisciplinar, envolvendo então psiquiatra, psicólogo clínico, um neuropsicólogo, um assistente social, e a investigação duraria semanas. O resultado mais provável seria um diagnóstico múltiplo, como acontece com muitos casos complexos. Primeiro seria o transtorno psicótico, muito provavelmente esquizofrenia paranoide. Evidências baseadas nos relatos históricos, como delírios organizados envolvendo a mãe, culpa, presença espiritual, mandatos internos, a dissociação entre fantasia e realidade, afetos embotados, comportamento excêntrico e isolamento extremo, possíveis alucinações auditivas ou pseudo-alucinações relacionadas a ordens morais da mãe internalizada. Num laudo moderno, isso apareceria como esquizofrenia paranoide com delírios místicos e somáticos, curso crônico. Mas alguns especialistas poderiam sugerir um transtorno esquizotípico de personalidade coexistindo, como transtorno do espectro dissociativo. É praticamente consenso entre os especialistas contemporâneos que Gein tinha episódios dissociativos profundos, incluindo amnésias parciais, sentimento de despersonalização e desrealização e incorporação de papéis, como vestir pele humana, não como fetiche sexual, mas como uma tentativa simbólica de fusão com a mãe. Em linguagem diagnóstica moderna, transtorno dissociativo outro especificado, com episódios de identidade instável, luto complicado patológico, mais uma dependência psicológica extrema da mãe. Hoje isso se chamaria transtorno de luto persistente complexo. A relação com a mãe teria enorme peso no laudo, controle rígido, intensa doutrinação moral, formação de um superego persecutório, inexistências de vínculos alternativos e, claro, uma culpa internalizada como estrutura central de personalidade. E um que eu, pelo menos, considero um provável trauma complexo de PTSD, ou TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Mesmo sem agressão física, havia terror religioso, isolamento social forçado, punições emocionais, vergonha sexual profunda. Então um avaliador moderno consideraria trauma complexo na infância.
não codificado no DSM como transtorno separado, mas reconhecido clinicamente. E, apesar de tudo, olhando, assistindo a série, eu devo dizer que não há sinais fortes de psicopatia, o que surpreende muita gente. Gin não tinha um charme manipulador, não tinha crueldade gratuita, era tímido, dócil, obediente, não exibia sadismo. Hoje isso seria descrito como baixa probabilidade de transtorno de personalidade antissocial. O comportamento violento dele é visto como psicótico, não predatório. Então, como ficaria um laudo moderno resumido? Diagnósticos principais: esquizofrenia paranoide, transtorno dissociativo outro especificado, transtorno de luto persistente complexo, trauma infantil complexo não tratado e traços contribuintes: esquematização rígida de culpa e pureza, idealização materna com fusão simbiótica, cognição concreta e pobreza de insight, e os fatores não presentes: psicopatia, transtorno de personalidade antissocial e sadismo. No fim das contas, se Ed Gein fosse avaliado hoje, o consenso seria um homem profundamente adoecido, com múltiplos transtornos psicóticos e dissociativos, formado num ambiente traumático extremo, sem acesso a cuidado, sem testagem, sem medicação, isolado desde a infância, cuja violência surgiu da psicose e da dissociação, não de maldade. Quando a gente olha a história do Ed Gein com olhos clínicos e não com o filtro de monstro que a mídia colou nele, acontece algo muito humano. Surge compaixão. Isso não te faz ingênuo ou fraco. E com certeza não me faz ingênuo ou fraco. Isso na realidade me fez, ou pelo menos é o que eu percebo, alguém que consegue enxergar o ser humano por trás do horror. Ed não nasceu para o mal. Ele foi moldado por isolamento, uma doença não tratada, delírios que ele não entendia e uma dependência emocional que nunca deveria ter existido. Ele não escolheu o que a mente dele se tornou. E o que me tocou bastante é que ele, diferente de muitos serial killers impulsionados por crueldade, ego inflado ou prazer em machucar, Ed queria parar. Quando a psicose dele foi finalmente tratada e as vozes internas começaram a desaparecer, ele não tentou justificar nada. Não se gabou, não fantasiou superioridade. Ele simplesmente viu, talvez pela primeira vez, o tamanho do abismo em que estava preso. E ali, no fim, ele mostrou um traço que a maioria dos assassinos em série não mostra: remorso lúcido. Não porque quis parecer bom, mas porque o mundo delirante que o aprisionava finalmente se desfez. E sem ele, sobrou só um homem simples, tímido e assustado, que jamais teria machucado alguém se tivesse recebido ajuda antes. Isso não apaga o sofrimento das vítimas, mas também não apaga o fato de que ele nunca precisou ter virado isso. E a empatia por ele não é um desvio, é consciência. É perceber que às vezes a fronteira entre a lucidez e desordem é frágil demais e que algumas vidas se quebram de forma silenciosa. No fundo, o que a gente pode captar é o essencial. Um cérebro adoecido pode criar monstros, um coração adoecido não. E o de Ed nunca quis o que aconteceu. E galera, esse foi o vídeo mais legal que eu fiz nesse canal. Demorou bastante para preparar ele, para produzir tudo certinho. Então, devo dizer para vocês que gostei, achei muito bacana e quero continuar fazendo isso mais vezes. E claro, se vocês gostaram, não deixem de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, comentar o que você acha e dizer se você é um estudante de psicologia ou um psicólogo, o que você acha da psique de Ed Gein. Você também acha que ele é um cara que talvez, um homem que pudesse ter tido um final diferente? Comenta aí. Muito obrigado por tudo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e até a próxima. Tchau, tchau.